Olha, o criminoso, você que quer se entregar, você que quer ir pra cadeia, nós queremos te prender. Agora, se você resistir à prisão, nós vamos te matar. A gente sabe que a maioria vai resistir e, portanto, a maioria será morta. Será o maior número de mortes contra chefes de facções criminosas da história do país. Hoje eu tenho uma entrevista especial. Já está aqui comigo o deputado federal Kim Cantagalli, do partido Missão. Ele vai falar pra gente, ele vai conversar, vai bater um papo bom com você. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no seu Jornal Conexão, que já está no ar. Você que nos assiste por todo o Brasil, fique à vontade para mandar mensagem. O nosso WhatsApp é esse aí que está na tela. Esse 0800 é o número de WhatsApp. Pode adicionar, manda sua mensagem. Cuidado que você vai escrever, hein? Xandão tá de olho, hein? Cuidado que eu vou pôr na tela. E eu não vou pro xadrez sozinho, não. Você vai junto, porque você que está escrevendo, eu só estou mostrando. Então cuidado aí com as palavras que você usa, tá bom? Mas não deixe de participar. E por favor, coloque seu nome, a cidade, o estado de onde você está falando, que é pra gente mandar um abraço, né? Não é verdade? Se preferir, tem o QR Code. Você põe a câmera aí e já vai direto para um link, também é o mesmo WhatsApp. E já conversa com a gente. Quem manda mensagem para cá sabe que o Conexão é o programa mais democrático do Brasil. E como eu já disse, quem está aqui agora é o deputado Kim Cantagalli. Temos muita satisfação em recebê-lo. Seja muito bem-vindo e muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Deputado, o senhor foi um dos fundadores do MBL e agora integra o Partido Missão. E um dos fundadores também do Missão, né? O que motivou a criação desse novo partido? E qual é o seu principal diferencial nas relações das demais siglas da direita? Bom, primeiro a gente não está envolvido em escândalo de corrupção. Segundo, a gente tem proposta, né? Então, primeiro, a gente não tem nenhum envolvimento com o Banco Master. Não conheço o Daniel Vorcaro, nunca estive com ele. Meu pré-candidato à presidência, Renan Santos, também não temos nenhuma relação com ele. A mesma coisa não pode dizer nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, né? Então, o primeiro ponto, a gente não tem nenhum telhado de vidro, pelo contrário, a gente está aí já há 12 anos, fizemos as maiores manifestações da história do país para derrubar o governo Dilma, desde então militando na política, disputando eleições, aprovando projetos importantes. O meu último foi aumento de pena para furto, roubo e receptação em nível nacional, depois aí de 2 anos trabalhando para aprovar esse projeto. Então, primeiro diferencial, a gente não tem rabo preso e por isso a gente pode enfrentar, seja Supremo Tribunal Federal, você falou aí do Xandão tá de olho, a gente defende a prisão do Xandão, do Dias Toffoli, de todo mundo que esteja envolvido com o escândalo do Banco Master. E eu até agradeço por você me dar a oportunidade de falar isso aqui em rede nacional. E, por outro lado, também, partido que tem proposta, partido que tem ideologia, partido que vai a fundo naquilo que tem de melhor no mundo para trazer para o Brasil, para a gente finalmente se tornar um país desenvolvido. Nos últimos 40 anos a gente teve aí um crescimento ridículo de produtividade, a gente se tornou um dos países mais violentos do mundo, o nosso ranking no PISA de educação no ensino médio também é um dos piores, a gente continua na lanterninha, mesmo tendo quadruplicado o investimento em educação nos últimos anos. SUS não preciso falar nada, né? Qualquer um que precisa de uma consulta, de um exame, de um procedimento, sabe o tanto tempo que demora para ser atendido, e especialmente nas unidades de atenção primária, o nível de precariedade. Infraestrutura, outro ponto que eu também não preciso falar, rodovias, estradas, portos, aeroportos absolutamente sucateados, demora meses ali no Porto de Santos para você conseguir descarregar qualquer coisa. Defesa, a gente tem aí o desfile de 7 de setembro em que tem tanque ali de 80 anos atrás ali desfilando, a gente há décadas tentando pegar caças Gripen e vai negociação, vem negociação, não consegue. Pacífico Sul absolutamente desprotegido, a gente só foi comprar novas fragatas agora. Então, assim, nós temos propostas para todos os setores, a gente tem coerência com essas propostas, a gente tem compromisso com elas e a gente não tem rabo preso. Coisa assim que nenhum outro partido político pode dizer que tem essas duas coisas. Tá vendo você em casa? Conhecia o Kim? Kim é deputado por São Paulo, né, Kim? Isso. É o primeiro mandato? mandato? São Paulo, segundo mandato. Segundo mandato já? Então já está acostumadinho lá na Câmara Federal. Gente, o Partido Missão lançou o Renan Santos. Você conhece? É o candidato do partido, é o pré-candidato, aliás, né? À presidência da República agora, para 2026. Por que o eleitor brasileiro
deve votar, deve considerar o nome de Renan para presidente do país? Bom, primeiro, é o pré-candidato à presidência da República mais preparado, assim, num debate não tem ninguém que sustente nenhuma proposta. Primeiro porque o Lula, ele é o pré-candidato da esquerda que já desistiu de apresentar qualquer proposta, de qualquer coisa nova, e nem precisa apresentar porque todo mundo já sabe como funciona o governo dele, é a desgraça que é o aumento de imposto que é a insegurança que é o aumento de gasto que já é um mal conhecido. Bom, Flávio Bolsonaro, a última vez que perguntaram para ele sobre proposta, ele disse que não poderia falar porque senão seria atacado. Eu falo, não, peraí. Se você é pré-candidato a qualquer cargo, não interessa se vereador ou presidente da República, você é perguntado sobre suas propostas e diz que você não pode falar porque você vai ser atacado. Se você tem medo de ser atacado pelas suas propostas, você vai ficar fazendo o crochê, tricotando em casa, né? Não vai disputar a eleição à presidência da República. Então, o Renan, como eu coloquei, assim como o Partido Missão, a pré-candidatura dele também tem um programa de governo que tem estrutura. Primeiro, sim, a gente está num nível tão primário de país que só dele ter um programa de governo já é um diferencial. Segundo, de ser um programa de fato profundo e que ataca as raízes dos problemas do país. Uma decretação de estado de defesa, que eu sei que vai ter escândalo por parte de setores da imprensa, por parte de partidos de esquerda, falando que é golpe de estado, que é estado de exceção, mas sem estado de defesa a gente não tem condição de declarar uma guerra de fato contra o crime organizado e ter retomada de território, né? Ele tem um lema que é o prendeu, matou, que é o seguinte, olha, o criminoso, você que quer se entregar, você que quer ir para a cadeia, nós queremos te prender. Agora, se você resistir à prisão, nós vamos te matar. E a gente sabe que é o caso da maior parte dos membros de facções criminosas, que quando nós chegarmos com as polícias militares auxiliadas pelos equipamentos e pelo pessoal das Forças Armadas para retomar o território dominado pelo crime organizado, que hoje governa 40 milhões de brasileiros, a gente sabe que a maioria vai resistir e, portanto, a maioria será morta. Será o maior número de mortes, né, contra chefes de facções criminosas da história do país, será o maior número de mortes contra criminosos da história do país que a gente vai promover em nível nacional. Ao mesmo tempo, uma reforma do orçamento em que a gente vai acabar com o super salário, em que a gente vai acabar com a farra das emendas parlamentares, a gente vai acabar com 200 bilhões de privilégios tributários que hoje a iniciativa privada tem. Os magistrados não vão votar em vocês? Não tenho a menor dúvida. Eu já não voto em mim há muito tempo. Juiz, promotor, pelo contrário. Eu, no primeiro mandato, apresentei a proposta para acabar com os super salários deles, para acabar com férias de 60 dias, para acabar com indenização por excesso de trabalho. Mas, gente, pelo amor de Deus, num país em que metade da população, mais de 100 milhões de brasileiros, vivem com menos de um salário mínimo, você falar que você que já ganha 46 mil reais precisa ter um extra por excesso de trabalho, você está de sacanagem. Então, deixa eu só te contar. Aqui em Goiás foi manchete. Mais de 50 magistrados, agora no mês de abril, receberam acima de 200 mil reais. Só que eles recebem esse dinheiro, foi como eu disse aqui, é do trabalhador que está em casa, isso é imposto que a pessoa paga, não é o TJ que paga salário de juiz, não. Quem paga salário do magistério é você. Então, Kim, aqui o Dino baixou lá a caneta, mas aqui o TJ de Goiás burlou mais uma vez. Agora, como que uma pessoa que burla para receber mais vai julgar alguém? Como que essa pessoa tem condições de julgar alguém que furta uma TV? Que furta ali uma galinha? Rapaz, o cara tá usurpando dinheiro que não deveria ser dele, porque o teto é legal e está na Constituinte. O teto é 40 e poucos mil reais, 46, né? Isso. Tá vergonhoso, não é isso? Não, isso aí eu concordo com você, não tem a menor condição de um juiz. Porque, veja. Mas você não vai ser preso, eu vou. Isso. Você não pode, eu vou. Não, isso que aí acabou esse negócio de. Olha só, deputado só não é preso no Brasil se rouba dinheiro. Agora, se dá opinião e se critica juiz e promotor, aí é preso. Aí, então, eu tenho risco de ir pra cadeia porque eu não roubei. Se eu tivesse roubado, eu tava seguro, tava blindado. Porque hoje eu não conheço nenhum parlamentar que seja preso por ter, não, mas se você por ter roubado cadeia, dinheiro. Você sai candidato a presidente, tem chance de ganhar. Mas isso só se tiver roubado. Se tiver dado opinião, aí não. Aí é linchado, aí é cancelado, né? Porque o cara que rouba, mas ele tá do lado ali do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma militância ali fervorosa, né? Que faz tudo que a sua liderança manda. Esse cara pode falar o que quiser, pode roubar o quanto quiser, que ele vai ser defendido. Não é o meu caso.
O meu caso é o crime de dar opiniões, de criticar o Supremo, e daí você sabe que vários membros do nosso partido já tiveram que ir para a Polícia Federal por ter chamado o Lula de ladrão, né? Eu nunca vi o Lula colocar a Polícia Federal para alguém explicar, por exemplo, sei lá, a mesada do Lulinha de 300 mil reais que recebeu do careca do INSS, ou, sei lá, colocar o Rui Costa ou o Jacques Wagner para falar sobre a relação com Augusto Lima do Banco Master. Nunca vi colocar a Polícia Federal para isso. Agora, para quem chama ele de ladrão, a polícia está trabalhando bastante. Tá vendo? É isso que você gosta, né? Vocês gostam, por isso vocês estão aqui ligadinhos no Conexão. Vamos embora. Quem você acredita que a direita consegue chegar unida ou dividida agora nas eleições desse ano? E quais os riscos dessa fragmentação? Nós precisamos romper com a direita de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Porque, vamos lá, o único presidente da história do país, da nova república, que perdeu uma reeleição, olha, não tem coisa mais fácil no Brasil do que vencer uma reeleição, do que você estar com a caneta na mão de prefeito, de governador e de presidente da república e disputar o poder, porque você tem a caneta para liberar o orçamento que você quiser, para pautar a imprensa da maneira como você quiser. O único que teve a habilidade de perder foi Jair Bolsonaro. E perder para uma liderança extremamente rejeitada, que é o Lula. Nem a Dilma, que é a Dilma, tem incompetência de Dilma e tem inteligência de Dilma, conseguiu perder a reeleição. Então, assim, se a direita quer voltar ao poder, ela não pode mais ser refém da família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro entregou o Brasil para o PT. Depois das manifestações para o impeachment, nós entregamos um país para Jair Bolsonaro em que o Lula estava preso, inelegível, e que o PT tinha vergonha de colocar vermelho na bandeira e estrela na bandeira. O Bolsonaro devolveu um país pra gente com Lula solto, presidente da República e com todos os corruptos da Lava Jato voltando para a cena do crime, inclusive os seus aliados. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, o seu próprio filho Flávio Bolsonaro, né? Então, a farra da corrupção volta depois que a gente tinha colocado um freio nisso nas manifestações pelo impeachment. Então, nós precisamos, sim, romper definitivamente com a direita representada por Bolsonaro, se a gente quiser que a direita chegue ao poder. Se a direita tiver rabo preso, envolvimento com o Banco Master, qual moral que tem para falar de Petrolão? Porque aí vai falar de Petrolão no debate e o Lula vai falar, aí vocês com o Banco Master? Aí acabou. Uma das maiores vantagens que nós da direita sempre tivemos foi poder apontar a corrupção do Partido dos Trabalhadores e mostrar que a gente não tem envolvimento com coisa nenhuma. Aí agora vai se sujeitar, por causa de um culto à personalidade do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, a defender escândalo de corrupção, né? O argumento que eu escuto hoje é, não, mas o Flávio estava pedindo dinheiro privado para um filme privado. Gente, se vaza uma ligação do filho do Lula pedindo dinheiro para o Marcelo Odebrecht para fazer um filme para o Lula, o que os bolsonaristas iam falar? Iam falar, não, o filho do Lula está pedindo dinheiro privado para uma empresa privada? Óbvio que não, vai falar que é escândalo, que é roubo, que é tráfico de influência, que é advocacia administrativa, que é corrupção. Da mesma maneira como a gente precisa falar sobre o Flávio Bolsonaro. Da mesma maneira que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estão envolvidos no escândalo do Banco Master e precisam ser presos, que o Lula está envolvido no escândalo do Banco Master e precisa ser preso, Flávio Bolsonaro está envolvido no escândalo do Banco Master e precisa ser preso. Senão, a gente nunca vai ter um país decente, a gente vai entregar o país de vez para a esquerda. Olha só, em 2018, José Dirceu, uma das lideranças máximas do PT, disse, olha, agora que o Lula está preso, inelegível, que a direita venceu o poder, a direita vai ficar 16 anos no poder. A gente só tem chance de voltar depois de 16 anos. Bolsonaro foi tão burro, tão amador e tinha tanto rabo preso a ponto de vender o Brasil pro Centrão e pro Supremo, que em 4 anos já devolveu pro PT o que o PT estava esperando demorar 16 anos. Então assim, se for para manter o PT no poder, aí beleza, pode continuar sendo apoiador da família Bolsonaro. Agora, se quer se livrar do PT de uma vez por todas, aí a gente precisa promover esse rompimento. Pouquinho, o Partido Missão defende um Estado bem mais enxuto. Na prática, quais seriam as 3 primeiras medidas que o governo alinhado ao partido adotaria para reduzir os gastos públicos? Primeiro, acabar com os supersalários, né? Mais de 15 bilhões de reais que você tem em supersalário de juiz, de promotor, de deputado, de senador. Acabar com a farra que a gente tem hoje da elite do funcionalismo público. E depois, acabar com a farra da elite privada, né? Dos irmãos Joesley e Wesley Batista, dos amigos do Lula, né? Porque o banqueiro ruim, o PT sempre diz que combate as elites, que somos nós da direita, que defendemos
os grandes banqueiros, os empresários. Mas para o Lula, o banqueiro ruim é o banqueiro que não está com ele. Banqueiro bom é o banqueiro que apoia o PT. Nós tentamos na CPMI do INSS convocar os grandes bancos para explicar a fraude no consignado. O PT votou contra convocar banqueiro. Então, assim, não tem moral absolutamente nenhuma para falar de elite, porque dá 200 bilhões de reais todos os anos para a elite privada, do dinheiro do pagador de imposto, do dinheiro que você, que acorda cedo, vai dormir tarde, que não tem tempo para sua família, que não tem tempo para estudar, que está estressado porque não consegue pagar a conta, que está endividado, o seu dinheiro vai para a elite privada. Do bolso e pelas mãos de um governo que diz combater as elites. Que diz que o pobre de direita não tem moral para falar porque a direita defende o interesse dos mais ricos. Mas peraí, quem está tirando 200 bilhões de reais do bolso do pobre para passar para elite privada é o PT, não é um governo de direita, né? Então... Não, mas isso passa por quê aqui? Por que ele passa 200 bi para os bancos? Não só para os bancos, mas para as grandes empresas, ele passa a título de privilégios tributários. Ele fala, não, são setores que geram emprego para a economia, são campeões nacionais que vão se tornar grandes empresas para ser competitivos no mundo e levar o nome do Brasil para o mundo. Na prática, vamos pegar irmãos Joesley e Wesley Batista. Quebraram pequenos frigoríficos, médios frigoríficos ao redor do Brasil, né? Graças a todos os subsídios e aos privilégios que tiveram. Hoje também estão começando a dominar o setor elétrico, né? Receberam uma série de benesses, né? Na produção, na implementação, na compra e de leilões de termoelétricas, né? Que basicamente a gente está lá produzindo uma energia mais suja e mais cara só para beneficiar os irmãos Joesley e Wesley Batista. Agora estão entrando na onda de fertilizantes. Infelizmente, essa semana a Câmara dos Deputados também aprovou um projeto que privilegia os irmãos Joesley e Wesley Batista com mais privilégios tributários que saem do bolso do mais pobre. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já está falando de 15 bilhões de reais em privilégio. O Lula vive falando que tem que tributar os mais ricos. Então, isso aí não está acontecendo, não? Não acontece nada. Pelo contrário. Ele tira do bolso do pobre para colocar o rico no orçamento. É o contrário daquilo que ele diz, né? Ele tributa mais. O tributo mais pesado é sobre o consumo. E continua sendo. Lula não diminuiu 1 centavo sequer de tributação sobre consumo. Não cortou 1 centavo de gasto para aliviar das costas do trabalhador. Olha só, a gente está aqui, hoje é dia 28 de maio. Até o dia de hoje, você só trabalhou para pagar imposto. Até o dia de hoje, você só trabalhou para pagar imposto. 5 meses no ano, nós só trabalhamos para pagar imposto. Você começou a trabalhar para você mesmo, para sua família, para o seu rendimento, agora. O Lula não cortou 1 centavo disso. Outro ponto que a gente vai ter que enfrentar também, desindexar o orçamento, desvincular a receita. O negócio parece complicado, mas o negócio é o seguinte, hoje, cada 100 reais, né, que o presidente da República tem para administrar, ele só pode dizer para onde 8 reais vão. É isso mesmo, cada 100 reais que a gente paga de imposto, só 8 reais o presidente da República decide para onde vai. Isso é uma maluquice. Eu tive ontem com deputados da União Europeia e todos eles falaram, o quê? 8%? Só 8% que vocês administram? Porque a Constituição engessou tanto os nossos gastos, e o PT trabalhou por isso, que hoje o Poder Executivo basicamente fica pagando conta, despesas correntes ali, e não sobra nada para investimento, não sobra nada para infraestrutura, não sobra nada para qualificação de mão de obra, não sobra nada para investir em inteligência artificial, para investir em digitalização do governo. Então a gente vai ter que desvincular o orçamento para dar mais liberdade para o presidente da República fazer investimento, baixar juro, facilitar o crédito barato, baixar a inflação. Tem a série, eu colocaria e elencaria essas 3 primeiras medidas que a missão no poder colocaria na economia para resolver o problema das contas públicas, aliviar os impostos e ter margem para fazer investimento. Uma pergunta aqui do telespectador, eu quero encontrar aqui, mas eu já vou falar seu nome. Ele pergunta o seguinte, o Missão, vamos falar de Goiás, o Missão em Goiás, terá candidato a governador? Olha, o Partido Missão aqui em Goiás, primeiro, eu preciso falar, estou aqui com o Noleto, nós vamos fazer, que é nosso coordenador, né, membro do Partido Missão, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu vim aqui em Goiás para participar do evento, que hoje a gente vai ter aqui um encontro do partido para 200 pessoas. Vamos fazer encontros ainda maiores quando vier o nosso pré-candidato à presidência da República, aqui, Renan Santos. E eu vou deixar na mão
de Goiás. Eu vou deixar para o diretório aqui da missão no estado de Goiás decidir se a gente vai ter pré-candidato, se não tem pré-candidato. Não sou eu lá de São Paulo que eu vou vir aqui falar se a gente vai ter ou se não vai ter. Eu vou deixar o diretório daqui escolher, aí depois vocês entram lá na rede social do Nuneto e cobrem ele para saber se vai ter candidato ou não. Final 16:50, o telespectador, põe na tela para mim a mensagem dele, por favor. Ele perguntou se vai ter governador do Missão e quais são os nomes dos outros cargos. Se vai ter deputado federal, estadual. E falou, Renan Santos, presidente, aqui é o Jorge, da cidade de Porangatu. Porangatu é a cidade mais ao norte que nós temos no estado, viu, Kim? Já é divisa com Tocantins. Tá ali a mensagem, obrigado, produção. Temos aí uma chapa completa aí de pré-candidatos a deputado federal, chapa de pré-candidatos a deputado estadual. Eu sugiro que você siga lá o Partido Missão Goiás na rede social, que todos os pré-candidatos vão estar elencados. Quando começar a eleição, todos os números dos candidatos vão estar lá elencados. Então, siga para você, inclusive, saber de todos os eventos do partido e saber quando o Renan vai estar aqui em Goiânia e em outras cidades aqui no estado de Goiás para a pré-campanha à presidência da República. Mensagem 4198, põe na tela para mim. Renan Santos, presidente, cidade de Palmeiras de Goiás, é o Yuri Ragner. Yuri, obrigado aí pela mensagem, um grande abraço para você. Kim, o debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou grande repercussão agora essa semana, né? E ontem foi aprovado. O senhor é a favor ou contra essa proposta? E por quê? Conta para nós. Eu sou a favor do fim da escala 6x1 e votei contra a PEC da escala 6x1. Você vai falar, mas peraí, isso é contraditório. Não, não é. Isso foi uma enganação para o trabalhador, né? A gente nunca vai diminuir escala de trabalho, nem jornada de trabalho, sem a gente cortar gasto e cortar imposto. E eu já proponho isso, porque muita gente fala, mas então por que você não propõe? Eu propus, só que eu preciso do apoio de 171 deputados. Nessa própria PEC eu propus, tive o apoio de menos de 30. Por quê? Porque isso envolvia cortar salário e privilégio de deputado federal, de senador, que eu já cortei, já abri mão dos meus, agora os meus colegas não querem continuar. Tem deputado que pega a cota parlamentar e aluga BMW como carro oficial com seu dinheiro. E aí, alguns desses vão lá e votam dizendo que quer beneficiar o trabalhador. Eu falo, você pode enganar o seu eleitor, agora a mim você não faz de otário não. Você usa o dinheiro do trabalhador para alugar carro de luxo, para pagar a gasolina, para pagar o seu almoço, o almoço de todos os seus assessores, e aí você vem me falar que você está defendendo o trabalhador? Então não tem solução fácil. Tem que fazer reforma fiscal, tem que cortar gasto, tem que aumentar investimento, tem que qualificar a mão de obra para aumentar a produtividade. Hoje, cada 2 horas que um americano trabalha, para o brasileiro produzir o que o americano produz em 2 horas, o brasileiro precisa trabalhar 8 horas. Então você entende o que eu estou falando sobre aumento de produtividade? E não precisa comparar com o país desenvolvido, não. Produtividade do Brasil, nos últimos 40 anos, aumentou 18%. Dos nossos pares países emergentes, aumentou 127%. 127%. Há 40 anos, cada R$8 que um chinês ganhava, um brasileiro ganhava 100. Cada R$8 que um chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Hoje o chinês ganha R$110 para cada 100 que o brasileiro ganha. Entendeu? Mais do que 10 vezes aumentou a produtividade e os proventos do trabalhador. Então eu votei contra porque eu sou contra mentir para o trabalhador. Essa PEC não vai adiantar nada. E foi aprovado sem o meu voto. Pode ficar bravo comigo, pode me xingar, pode me tirar a popularidade, fazer eu perder a eleição, não tem problema. Eu exerço o mandato para fazer o que eu acredito, para falar a verdade, né? Então se está insatisfeito com a minha postura, não tem problema, me aposente. Me aposente da política porque eu estou para fazer o que eu acredito. Se não tem mais ninguém nesse país que acredita naquilo que eu acredito, que tem o princípio que aquilo que eu defendo, então eu não tenho mais quem representar na política. Então chegou minha hora. Agora, eu não vou deixar de defender aquilo que eu acredito para fazer propostazinha populista. Igual o deputado Nicolas Ferreira, que disse, não, sou contra, né, a escala, mas aí votou a favor, aí falou, não, eu sou contra, mas eu quero que o país quebre logo para as pessoas verem que eu tô certo. Não, mas peraí, que irresponsabilidade. Eu também quero que as pessoas vejam que eu tô certo. Agora, nem por isso eu votei a favor. Nem por isso eu propus uma escala ainda mais populista e ainda mais demagógica, né? As pessoas vão ver que eu tô certo, infelizmente, porque eu fui derrotado no voto. E não com o meu próprio voto eu vou lá e vou ferrar a vida do brasileiro de propósito para mostrar que eu tenho razão e para não perder popularidade. Isso eu não vou fazer. Então, esse foi o meu posicionamento. Votei contra no primeiro turno, votei contra no segundo turno e se tivesse um terceiro eu votava contra também. Mensagem na tela, põe para nós aí, produção, 1675. Renan Santos, presidente, Kim, governador de São Paulo. Quem mandou a mensagem foi o Roberto Júnior. DDD 62, Roberto, obrigado pela participação. Mais uma mensagem aqui,
final 1361. Põe aí para nós, produção. DDD 31, vem de Minas Gerais. Pergunta para o deputado aí, sabendo que esse Renan não tem chance nenhuma de ganhar, nem ir para o segundo turno. Eu acho que vocês estão trabalhando para o Lula ladrão. Rapaz, eu falei que você ia ser chamado de petista aqui. Todo mundo do Missão que vem aqui, sempre os meninos participam. O nosso telespectador tem alguém que fala assim, esse pessoal é do PT. Estão batendo no Flavinho. Vamos lá. O senhor está do lado do Lula? Jamais. Olha, eu entendo a sua pergunta, porque metade da população brasileira, segundo o PISA, não tem um nível de português o suficiente para exercer a própria cidadania. Então eu entendo que você esteja nessa metade de brasileiros que não desenvolveu a linguagem o suficiente para interpretar texto. Isso faz sentido, faz parte do nosso projeto, fazer com que a gente não tenha mais que tornar pessoas como você reféns de uma educação tão ruim como a gente tem hoje no nosso país. Mas veja, quem estava enfrentando, quem derrubou a Dilma foi o MBL, sem a ajuda do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada, só surfou a onda, né? Flávio Bolsonaro, ele sim quer entregar o país para o PT. Né? Não sou eu que estava fazendo aliança com o Jacques Wagner junto no escândalo do Banco Master. Né? Não sou eu que estava lá envolvido no escândalo e que vou ter telhado de vidro, né, junto com o Flávio Bolsonaro, junto com o Lula. Né? Eu, pelo contrário, eu defendo a única pré-candidatura capaz de derrotar o Partido dos Trabalhadores. Se você quer que o PT seja bem sucedido, se você quer o PT para sempre no poder, fica aí fazendo a arminha com a mão, gritando mito, recebendo lá o Flávio no aeroporto e dizendo que não se envolve com o escândalo, que é diferente do PT, mesmo com o Flávio estando envolvido no mesmo escândalo do PT. Mas fica tranquilo, nós vamos resolver o seu problema. O seu problema atinge metade da população brasileira, que é o problema da educação de base, das pessoas que não foram alfabetizadas apropriadamente e que, portanto, hoje, infelizmente, ficam para trás do mercado de trabalho por causa da deficiência cognitiva lá da primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, onde 85% do cérebro se forma e o governo brasileiro não dá devida atenção. Gente, ó, foi muito bom ter o Kim aqui, mas ele está com um monte de compromisso ainda aqui na capital do estado de Goiás, a capital do piqui. Você já comeu piqui hoje, Kim? Hoje ainda não. Hoje ainda não. Estou esperando o núcleo aqui da MBL de Goiás me oferecer um arroz com piqui. Para encerrar, gente, qual a principal mensagem aí do Missão do Kim? Para quem está nos assistindo aí, pode deixar a sua mensagem. E para o povo brasileiro, né? Que daqui uns dias escolhe aí os seus representantes às eleições de 2026. A minha mensagem é o seguinte: primeiro te agradecer pelo convite, pela gentileza, pela recepção e dizer para os brasileiros o seguinte: nós não estamos fadados a ser esse país miserável e medíocre que nós somos hoje. Nós não estamos fadados a uma fatalidade da história de repetir os últimos 40 anos de fracasso e de miséria e de subdesenvolvimento. A gente tem a possibilidade de fazer desse país um país grandioso, um país que senta na mesa dos adultos na discussão geopolítica global porque é respeitado, num país que tem uma classe média robusta, num país em que a população está desesperada, morrendo numa fila do hospital e que nem tem uma educação lixo no ensino fundamental e depois não tem o ensino técnico, ou quando tem um diploma, usa esse diploma para ficar endividado depois num programa federal e depois trabalhar como entregador. Não, a gente quer qualificar a mão de obra para o mundo do futuro, para o mundo da inteligência artificial, para o mundo do aumento de produtividade. A gente quer colocar o país na fronteira do conhecimento e a gente já mostrou que é capaz. Hoje, nós temos que transformar duas exceções, que é a exceção da aviação civil e a exceção do agronegócio, dois setores em que o Brasil dá exemplo para o mundo. Isso precisa ser regra. Todos os setores do Brasil precisam seguir o exemplo do aumento de produtividade e de grandiosidade do país. O Brasil pode sim, na nossa geração, ter uma nova Constituição, ser um país rico, ser um país livre e ser um país poderoso que dita aquilo que acontece no mundo. Quem, só para encerrar, a telespectadora aqui de Belo Horizonte, Helena Brits, final DDD, a final do telefone é 8885, põe para mim na tela, 8885. Ela falou assim: qual o nome desse candidato? Gostei do posicionamento dele. Eu queria que você falasse seu nome e aonde as pessoas podem te encontrar aí na rede social, Kim. Eu sou Kim Kataguiri, deputado federal no meu segundo mandato no partido Missão, e você pode me encontrar aí, KIM. Aí, quando você colocar KIM, a primeira coisa que vai aparecer lá é Kim Kardashian. Aí você continua escrevendo KATAGUIRI, que você vai me encontrar lá. Não é fácil achar não, viu? Vou falar pra senhora. E ele tá se achando que todo mundo conhecia ele, hein? Obrigado, senhora, por participar do programa. Um grande abraço.